Bem-vindas ao programa podcast Curadas pela Fé. Eu sou Ilane Faria, sou mentora de mulheres, mulheres que são líderes cristãs, líderes da sua casa, do seu empreendimento, e eu ajudo essas mulheres a se tornarem curadas, restauradas, encontrar a sua identidade e o seu propósito. Hoje, no nosso programa, nós temos uma convidada muito especial, a Juscelia Ferro, que foi primeira-dama do município de Sorriso, estado do Mato Grosso. 8 anos, né? Você ficou? 8 anos. 8 anos e teve, assim, conquistas valiosas à frente da Secretaria de Assistência Social. Então, fique conosco, porque esse papo vai ser cheio de propósito. Boa tarde, Juscelia, tudo bem? Boa tarde, Ilane. Boa tarde a todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir, né? Sim. E é um prazer estar com vocês, é uma honra. Muito obrigada pelo convite e vamos conversar bastante, né? Sim, o prazer é todo meu de você ter aceitado o convite, né, de ter vindo no nosso podcast hoje e falar um pouquinho sobre essa mulher fantástica que você é. Admiro muito a sua pessoa, aquilo que você fez durante o momento que você estava na Secretaria de Assistência Social, o seu trabalho. É um prazer enorme estar aqui hoje e a gente bater esse bate-papo. Bom, então vamos lá. Eu gostaria que você me contasse para a minha audiência quem era a Juscelia antes de ser primeira-dama e ser secretária da Assistência Social. Muito bem. Eu sou natural de Pato Branco, Paraná. O Pato Branco daí, né? Uhum. E a minha família é de Pato Branco, meus pais são gaúchos, foram para o Paraná e lá eu nasci no Paraná, em Pato Branco. Com 24 anos eu vim para Mato Grosso e estou aqui até hoje. Sou formada em Direito, né? Não tenho, eu sou bacharel, não tenho OAB, mas sou formada em Mas fez a Direito. faculdade de Direito. Fiz a faculdade de Direito, cursei também Administração, não concluí Administração, concluí daí o Direito. E agora estou estudando para fazer a prova também. E antes de eu estar como primeira-dama, como todas as mulheres, mãe do Gabriel, esposa de Ari Lafim, nós tínhamos eu sempre trabalhei fora, né, como secretária, como financeiro, administradora de empresa, trabalhei muitos anos na CB Agrícola, trabalhei no Hospital Fátima também, né? O Ari tinha uma gráfica e ele era sócio. Quando ele separou a sociedade, eu fui trabalhar com ele. E lá nós ampliamos a empresa. Eu falo que onde a mulher põe a mão, as coisas fluem, né? Sim. Então lá nós ampliamos, era saque gráfica, nós ampliamos a empresa, Eu lembro da empresa. compramos equipamentos. E eu jogava futebol de salão também. O time Jogadora. Sim, o time Sheila Baggio, que foi fundado aqui, foi na nossa época. Olha só, mulheres, uma jogadora de futebol. Eu gosto de futebol. Você gosta? Sou flamenguista. Olha aí, ó. As mulheres que são flamenguistas devem estar gostando. Tá aqui, ó, minha pulseirinha que eu ganhei de uma amiga. Aqui é o símbolo do Flamengo. É flamenguista da gema, como diz. E nós tivemos uma empresa. E lá nós tocamos ela por quase 30 anos, né? O Ari teve a gráfica e eu fiquei lá por uns 15, mais ou menos. Bastante tempo, Isso. né? E o Ari sempre foi envolvido em política, sempre foi eleito vereador, o mais votado em 2000 e de lá para cá eu sempre ao lado dele. Em 2000, apoiando, né? Apoiando. Em 2004, do nosso relacionamento nasceu meu anjo, meu príncipe Gabriel. Hoje ele já tem 21 anos. Né? E em 2016, o Ari foi candidato a prefeito e eu junto com ele, né? Tivemos a honra e Deus colocou as mãos sobre nós e nos deu essa oportunidade de estarmos prefeito 8 anos no município de Sorriso. Que bom, né? Um pouquinho da nossa história, né? É uma história fantástica. Vou te fazer 2 perguntas. E às vezes muitas mulheres querem saber. O que é família para você? É o alicerce. A família, se a família está bem estruturada, Ilane, e você ter o Deus junto, nós nunca deixamos Deus de lado. Em todos os momentos, obrigada, meu Deus. Às vezes você vai virar uma esquina e você não vê
que o bicicleteiro tá vindo ali, uma moto tá E vindo Deus te mostra e você para e fala, ai, nossa, obrigado, Deus, não aconteceu o nada, obrigado, livramento, meu Deus, né? é importante isso. E Deus está no meio da nossa família, então a família é um alicerce desde que ela esteja estruturada em Em Deus. Deus. Eu ia te perguntar o que Acreditar. que é Deus, então você já respondeu. O que que é Deus para você? É tudo, É né? tudo, é tudo. Sem ele, ó, chega a arrepiar. Sem ele, nós vamos acreditar no quê? É verdade. Temos que acreditar. E se Deus está no meio de nós, e nós somos, eu sou católica, Uhum. e eu acredito muito, respeito todas as filosofias, mas eu acredito muito em Deus, que Ele pode nos transformar. Tem que ter Amém. muita fé. Eu sempre falo para as pessoas nas mensagens que eu deixo, acredite em Deus, faça o que o teu coração manda, mas nunca prejudique ninguém. Sempre peço orientação a Deus, sempre. Ele vai te dar. E eu sou meia ruim de. Tava te contando agora há pouco, né? Sou meia ruim de decifrar coisas. Às vezes eu falo assim, Deus, me mostra direitinho, porque Os detalhes. esses sinais eu não Ah, entendo, tá. me mostra tudo, porque eu não entendo muito. Às vezes a E gente Deus fala me assim, mostra. a gente às vezes fala isso mesmo. Ah, Senhor, me mostra nos mínimos detalhes, né? Às vezes Deus está te mostrando Tá dando já sinais, né? sinais e a gente não entende. Mas se você pede e ele tem te mostrado, amém. Amém. É assim que Sempre. ele Ele age. nunca me abandonou. Nunca. Mas que bom, Deus é tudo para nós, Deus é né? tudo. Até hoje eu falei no meu grupo de devocional com as mulheres sobre a questão da sabedoria, igual você falou agora há pouco, de ter sabedoria, de conversar, de falar, isso é muito importante. Uhum. E conta para nós como que foi essa jornada, que eu vejo como uma jornada, Foi. né? Uma jornada de 8 anos ali como primeira dama, que eu acho que foi para você uma experiência Foi fantástica, um né? doutorado. Um doutorado, tudo para a gente é um ensinamento, né? Sim. Então conta para nós assim, como que foi a sua jornada ali como primeira dama, à frente da assistência social. Eu sei que você teve muitas conquistas para Sorriso, porque eu acompanhei os 4 anos, né? Os 8 anos que vocês estiveram à frente. A gente é morador da cidade, a gente acompanhou. Então conta para nós, porque esse programa ele não é só aqui para nossa região, né? Mas muitas pessoas do Brasil inteiro, até do mundo, vão assistir esse programa, Amém. porque a gente coloca o nosso programa no YouTube, né? Então Maravilha. tem assim uma audiência que vai alcançar várias mulheres. Então gostaria que você contasse para nós como que foi a sua experiência como primeira dama, assistência social, o que você trouxe de bom para sua vida e aquilo que você deixou lá atrás. Quando nós fomos para uma campanha em 2016 e nós nos elegemos, né? Uhum. Assumimos 2017. O Ari falou assim, Juscelia, eu quero que você venha como secretária de assistência social. Mas Já te chamou para a luta. isso não estava nos planos devido que nós tínhamos uma empresa, Uhum. né? E se você tem uma empresa e você não está, eu À sou bem frente da galinha empresa. choca, eu gosto de estar junto. Por mais que você tenha profissionais lá que façam muito bem feito, nós precisamos estar junto com eles, dando entusiasmo, dando direção, Sim, né? porque é como diz o ditado, né? Os paulistas sempre falam assim que a pessoa que é dona Negócio do negócio é que tem que fazer acontecer. acontecer, não pode deixar por conta de empregados. Por mais, igual você está falando, por mais que a pessoa tenha capacidade, mas é o Precisa de uma patrão que direção, tem que né? direcionar, Algumas né? A decisões que líder, precisam, né? algumas decisões precisam ser tomadas e Uhum. esperam pelo dono da empresa, pelo patrão. E eu falei, então tá, então bora lá nesse desafio, porque nós não tínhamos conversado sobre isso anteriormente, né? Falou, se ganhar a eleição, você vai, não vai? Nós não Ah, tínhamos tá. Vocês não tinham conversado. decidido Não, nada nada, antes. nós Foi tudo fomos. assim depois. Foi tudo depois, né? Aham. Primeiro nós trabalhamos para a eleição, para ganhar a eleição, graças a Deus conseguimos, e depois fomos verificar como ia acontecer o processo dos membros da trabalhar. Eu falei, mas e a gráfica? Ele falou, não, você fica na secretaria de manhã e à tarde você vem para a gráfica. Nossa, trabalho Guria, e assim, dobrado, né? uma gráfica, quem tem sabe o que eu vou falar, é uma prestação de serviço. Então, são os detalhes de uma fachada, que é o tamanho do metalão. Nós tínhamos a impressora de lonas, né? Fazíamos fachadas em lonas grandes, então,
quantidade de passada, a tinta, o tamanho da lona, o atendimento direto ao cliente, os orçamentos, o financeiro, a Muitos administração, detalhes, era né? muita coisa. E às vezes eu saía da prefeitura, almoçava, ia para a gráfica e lá ficava até 8, 9, 10 da noite, sábado, domingo, feriado direto. E o meu filho era pequeno, né? Então, eu sou mãezona, eu sou coruja, eu gosto de estar junto, sabe? Eu gosto de dar um exemplo do trabalho, ok, da religião, ok, mas não adianta você falar, você tem que agir. Você Sim, tem tem que que estar fazer junto. também, né? Aham, Não, eu amo meu filho, eu gosto Não, eu quero estar junto, eu quero ser o exemplo dele. sim. E chegou um momento que eu falei assim, Ari, eu tô cansada, ou eu saio da secretaria e você coloca uma secretária lá para assumir o lugar, uma outra pessoa de confiança, ou nós vendemos a empresa, né? E ele aceitou vender a empresa. Aí vendeu a empresa. Vendeu a empresa, porque aí eu não estava fazendo bem feito nem num lugar nem no outro. Eu estava cansando muito, né? Porque é muito cansativo. Trabalho Lá, muito grande, né? lá e na prefeitura, lá na secretaria, eu estava aprendendo tudo, né? Era muitas siglas, como que trabalha, o que que é isso, como que faz, os Muita grupos, prestação de era CRAS, CREAS, É muita coisa, né? muitas siglas acontecendo e acompanhar o Ari também nos eventos, que o Ari sempre quis que eu acompanhasse ele em todos os eventos. A sua jornada como primeira-dama Virou 24 horas, é muito, literalmente. né? Virou de segunda a segunda, 24 horas, né? Aham. Aí ele concordou, eu consegui me dedicar. Vendemos a gráfica, só a empresa, o prédio ainda é nosso, nós vendemos a empresa Saque Gráfica. Uhum. E eu pude me dedicar muito mais na assistência social, acompanhando o Ari e sendo uma mãe mais presente, né, com o meu filho. E ali na assistência, quando eu cheguei, fiz uma reunião com toda a equipe, e eu falei, olha, eu não conheço o que eu estou assumindo, e eu preciso da ajuda de vocês. Vocês me ajudem a gerenciar a Secretaria de Assistência. Uhum. E eu vou aprender com vocês, né? Vou aprender. Aí nós começamos a trabalhar, formando equipe, formando os grupos. Aprendi o que era CRAS, CREAS. Na época Que falava são assim, siglas que a gente, né, não conhece, o SUAS, as CEAS, Aham. os conselhos todos que está ligado à Secretaria de Assistência. Comecei a participar das reuniões em Cuiabá e eu lembro que a primeira vez que eu fui numa CIB em Cuiabá, eu fui aplaudida porque era CETAS na época, Secretaria Estadual de Assistência Social, agora é CETASC, né? Mudou, só foi acrescentado uma siglinha a mais. Porque Sorriso não participava de nada. Eles tinham Sorriso como um ambiente fechado, ninguém entrava, ninguém participava de nada, né? É culpa de quem estava antes? Não, porque era o perfil de cada um. Eu já sou mais expansiva, eu gosto de estar junto, eu gosto de aprender, levo cacetada, levanto e volto ao normal. É isso, a nossa vida é assim, não pode se acomodar. E daí mencionaram um sorriso e parabenizaram, falaram o meu nome, já me incluíram, já queriam que eu fosse presidente na época, aí eu falei que eu não conhecia nada, como que eu ia estar à frente de algo se eu não conhecia? Aí eu entrei como fiscal da CIB, que são os componentes estaduais que fazem as tratativas com o governo do estado, com o governo federal. Entrei como fiscal para aprender. Aí eu fiquei por um tempinho como fiscal para ir aprendendo, né? E fui trabalhando aqui em Sorriso. Montamos a nossa equipe e fomos trabalhando. Na época falavam os usuários. Eu falei, meu Deus, nós vamos lidar com pessoas que usam drogas ilícitas. Como que vai? Eu não sabia o que era. Não, Juscelia, usuários são as pessoas que são assistidas pela assistência social, são as pessoas que frequentam os CRAS, que frequentam o CREAS. Você teve que aprender muito. Aí eu falei, então vamos mudar o nome, porque é usuário que isso é nacional. Remédio para usuário de drogas. Isso, é normal todo mundo chamar, Brasil fala assim, os usuários da assistência. E aqui eu falei assim, vamos falar os assistidos da assistência social. Eu achei mais elegante. É uma sigla até mais elegante, né? Mesmo. Não tão
tão taxativa, assim, vexatória, né? aham. Eu acho, assim, daí eu não gosto. E eu mesma chamava os assistidos da assistência social, né? Então, nós fomos trabalhando, fazendo projetos. Depois de um tempo, eu fui convidada a ser candidata a presidente do Colegiado Estadual de Assistência. Aí eu aceitei, fui eleita. A eleição é por 2 anos e isso foi a primeira vez que Sorriso teve uma primeira-dama e uma secretária de assistência que é presidente. Foi inédito aqui para nós, do Uhum. Nortão. E eu fui reeleita depois de 2 anos, pedindo para eu continuar. Aí não teve chapa para compor a contra. Fui reeleita, fui reconduzida por mais 2 anos. E assim Foi fui uma grande trabalhando. conquista, Sim, né? e também eu participei da CIT, que é o Colegiado Interpartite, que é a nível de Brasília. Daí são todos os presidentes que são eleitos, alguns, para fazer parte da Nacional. E eu estive atuando até então, junto na estadual e na nacional. Nossa, você está me contando aqui, eu falei, nossa, ela viveu uma jornada mesmo de Foi, eu me entreguei. transformação, você se Eu me entregou, né? entreguei, eu me entreguei, porque de verdade, se é para eu entrar em algo, eu posso não gostar, Uhum. mas eu tenho que me dedicar. Por exemplo, Você eu não faz com gosto de excelência, vender. né? Eu não gosto de vender, mas se eu tiver que vender algo, eu vou vender com excelência. Na assistência, eu aprendi. E foi uma política pública muito, muito valorosa para mim. Eu amei estar lá. Você Eu me gostou entreguei de. de verdade, eu queria fazer cada vez mais dentro da legalidade. Uhum. Então, eu fui aprendendo e fui trabalhando. E pode fazer isso? Ah, isso não dá. Por que que não dá? Aí estudar, chamava minhas colegas ali que tive muitas pérolas muito lindas ali, que eu chamo de pérolas, porque as pérolas são extremamente valiosas É verdade. e elas passam de geração por Uhum. geração. E as pérolas da assistência social são isso. Elas passam muda a gestão, elas continuam lá e vão Trabalhando, né? trabalhando, dando o seu melhor e vão trabalhando e fazendo de geração por geração. E o trabalho que elas fazem é tão importante, pena que não é tão valorizado. Mundo afora, né? Não é tão valorizado. Mas o trabalho que elas fazem, assistência social, porque muitos pensam que assistência social é só entregar a cesta básica e a passagem. Não, vai lá, entrega, vai lá na Eu acho assistência que que há um dá tempo uma atrás cesta. as pessoas tinham essa visão, alguns anos atrás, Sim, né? sim. Que a assistência social era só isso mesmo, entregar a cesta básica, a E passagem e pronto. pronto. E eu pelo menos como cidadã de Sorriso, eu vi como foi diferente essa mudança na Foi. gestão, né? Como que vocês ali mudaram, fizeram novos projetos, a gente foi acompanhando, né? Porque a gente vê, assiste televisão, a gente escuta as coisas, a gente tá na cidade, então assim, a gente sentiu que mudou a secretaria. E eu vim de São Paulo. Então lá a gente tem essa ideia que Uhum. assistência social é isso aí, é cesta básica e dar uma passagem para a E pessoa pronto. e pronto, Né? E né? Não não é é todo um isso. trabalho por trás, né? Igual você está me falando. E eu fui aprendendo isso e começamos campanhas, vamos falar da assistência. Daí eu convidava a própria equipe da assistência social, as pérolas lá, porque você convida, quem quiser fala, quem não quiser também é tranquilo. Uhum. Então eu convidava, vamos falar da assistência social, o que que ela faz, qual que é o objetivo dela estar aqui. Isso é Vamos importante. tirar esse rótulo de rodoviária, era essa a minha fala. É Vamos isso que a tirar esse gente imagina mesmo, é, rodoviária. rótulo de rodoviária que só dá passagem e rótulo de De- mercado que só dá cesta básica. Por que que precisa dar a cesta básica? Qual que é o trabalho que é feito? Por que que tem que dar a passagem? Os moradores em situação de rua, o que que acontece com eles? Por que que eles estão aqui? Por que que tem famílias que pegam a cesta básica todo mês? O que está acontecendo? O que que a assistência mais pode fazer? Pode fazer projetos sociais? Pode, então vamos fazer o que tem, que tinha já projeto como a BB Comunidade, que é uma parceria com o Banco do Brasil, que nós continuamos fortalecendo, que maravilhoso. Bombeiros do Futuro, que já existia há bastante tempo, e era de 30 a 50, nós colocamos 100, e agora iniciamos, eu tinha conversado no ano passado com o comandante do Corpo de Bombeiros, para ampliarmos para 150 alunos, ele concordou, então eu Aumentou a acredito, quantidade de crianças, né, que eu atendeu.
Não sei te dizer agora, mas era para ser 150 alunos, né, já estar participando. E daí fomos o Luz do Amanhã, que foi um projeto nosso Eu lembro também, desse né? projeto nas Então, escolas, né? se você não é Ah, com a Polícia Militar. O tá. Luz do Amanhã é com a Polícia Militar. Então, são projetos que a assistência pode estar fazendo e nós fizemos, fomos atrás, campanha, não dê esmola, dê Eu lembro que dignidade, vocês também trabalharam com os idosos, né? os Eu lembrei idosos, disso porque hoje a minha sogra frequenta lá, né? E eu falei para ela, sim, né? Vai lá, porque lá é um lugar que trata bem o idoso, tem várias sim, atividades. Eu lembro que muitas. vocês fizeram muitas campanhas. Eu lembro que vocês também foram trabalhar junto ali. Serviço de convivência dentro dos idosos foi nós conseguimos implantar isso e agora está sendo cada vez mais fortalecido. Então, assistência social é uma política pública de muita importância. Porque, veja bem, fecha a Secretaria de Assistência. Para onde que toda essa população que a assistência atende vai? Quem que vai atender? A saúde, que já é Também tá um pouco precária, superlotada? né? A educação não é o papel dela fazer isso, né? Vai bater na porta do prefeito. Ou vai É ficar verdade. desamparado. Então, a política de assistência social ela é extremamente necessária. Para a Não cidade. é à toa que ela foi constituída, né? Ela está na Constituição já sobre isso. Então, Nessa trajetória sua, né, que você contou aqui, eu achei fantástico, né? A gente às vezes está no bastidores assim, e como, igual eu falei, né? A gente mora na cidade e a gente às vezes não conhece. É bom esse bate-papo porque a gente vai aprendendo, né? Nessa sua trajetória que você contou aqui para nós, qual o projeto assim que mais foi desafiador para você, que te trouxe mais propósito, que você viu que realmente Deus te impulsionou a executar? é, nós temos o Mesa Saudável. Nós criamos o Mesa Saudável. O que que é isso? Então, nós entregamos cesta básica. Assistência social entrega a cesta básica. Lá vai o produto normal, né? Vai o arroz, vai o feijão, né? Uhum. Farinha, o óleo, o ovo, sardinha. E eu falava assim, e foi uma época, foi 2019, eu já vinha provocando isso. Eu fui para Brasília, eu consegui um valor para ser destinado a Implantado nesse Sorriso, projeto. que era o PAA. E veio esse recurso, mas daí ficou parado na Secretaria de Agricultura do Estado, né? Não, até hoje eu não sei o motivo, por que que não foi destinado aos municípios. E daí eu conversei com o Ari, eu falei, Ari, olha, eu tenho uma proposta. Ah, as pessoas mais carentes do município, idosos, gestantes que não conseguem trabalhar e precisam de uma alimentação mais saudável, mães que ficam sozinhas com os filhos e não ganha um pouco Pouco, e né? ganha uma cesta básica, não consegue comprar uma banana, não consegue uma E alface, é um verdade. Não é só a cesta legume, básica, o arroz e né? feijão, né? As famílias precisam de uma fruta, uma Sim, porque verdura. eu na minha casa, graças a Deus, sempre tive condições, Uhum. mas vivendo na assistência, eu percebi que muitos não tinham essa condição. E às vezes acontecia também de você ter uma família desestruturada, que a família não, ela priorizava outras Outras coisas e não coisas a comida. e não um picolé para o seu filho, um sorvete, uma fruta, sabe? Uhum. E daí eu falei assim, Ari, então nesse sentido nós podemos fomentar, aí a Secretaria de Agricultura, né, que o Ari pediu para a Secretaria de Agricultura fomentar a poranga, os assentamentos. Eu falei, já que está indo assim, para eles produzirem, para ter para quem vender, por que que a gente não faz nós podemos criar uma mesa saudável que nós podemos dar uma cesta de frutas e verduras e legumes para as famílias mais carentes, claro, passando por todo o requisito da equipe técnica, né? E nós vamos fomentar a agricultura familiar do município. Aí começamos, eu já tinha esboçado algo, porque eu já vinha desde 2018 já Pensando nesse estudando, projeto, né? sim, estudando e vendo. Daí eu tenho até uma assistente social muito querida, a Maristela Zanata, que está ali, né? Eu cito ela, em nome dela, eu agradeço todos os efetivos e Que te os, e os, e ajudaram os, e nesse os tempo. contratados que Uhum. estavam lá, porque foi uma tarefa de todos, né? E ela, inclusive, ela foi comigo a Brasília na época
E nós começamos a discutir, aí conversava com o controlador, o Ari autorizou, o Ari achou fantástico, autorizou, e fui conversar com o controlador, com o secretário de Fazenda, de administração, porque era um recurso a mais que ia precisar. Então, aperta aqui, enxuga ali, tiramos coisas que não era tão importante naquele momento, mas a alimentação era importante, né? Daí nós começamos a fazer e olha como Deus é bom. Projeto do Senhor, então, que veio para sua vida, Veio, né? sabe por quê? Porque quando nós lançamos ele, estava a pandemia apareceu. Uhum. A pandemia apareceu. Foi assim emocionante você poder ajudar famílias com baixa renda. E daí nesses daí nós colocamos critérios. Eu falei, eu quero idosos, eu quero famílias que a mãe esteja sozinha cuidando dos seus filhos, gestantes, e daí vai por categoria, assim, sabe, pelos critérios. Começamos com 180 famílias, 2 vezes ao mês, ou seja, davam 360 famílias, né? Aí agora terminamos com 380 famílias, recebendo 2 vezes ao mês. Cada ano nós ampliávamos um pouco de 180, 280, 380 famílias recebendo essa bênção. E assim, você vai visitar. Às vezes eu saía fazer umas visitas e as pessoas me encontrar na rua e falar assim, ó, graças a você, a minha família está comendo uma frutas. verdura, Não, uma e fruta. detalhe, nós colocávamos um frango de 4 quilos, no mínimo 4 quilos, dentro da cesta também. Então, no mínimo... Uma carne, a família também recebia. Junto, aham. Então, esse eu digo para você, assim, que mexeu muito com meus sentimentos, assim, porque quando você está fora de uma gestão pública, você ouve falar. Você não sabe o que acontece no dia a dia, nos bastidores. Né? Claro que tem algumas pessoas que usam da má fé, por isso a importância, e que está dentro da lei do SUAS, que toda família que precisar de um benefício eventual passar pela equipe técnica. A equipe técnica composta por um psicólogo e uma assistente social que deve avaliar e deve conceder ou não o benefício. Na dúvida, nós nunca deixávamos de atender, atendia, mas daí fazia uma visita. Para ver se realmente era aquilo, né? Sim, porque é a equipe técnica que entende. Eu, como secretária de assistência que eu estava na época e primeira-dama, como que eu ia saber avaliar se eu não estava atendendo a família direto, né? Então, isso consta na lei do SUAS que quem concede é o psicólogo e assistente social. Então, Ilane, esse projeto do Mesa Saudável, assim, foi uma benção, tanto que o Ale continuou. O Ale continuou com ele. Projeto. Continuou, inclusive eu tinha solicitado a ele para, se pudesse, porque todo ano nós aumentávamos, né? E ele tinha autorizado aumentar para 500 famílias, então mais 120 famílias. O projeto Luz do Amanhã foi um projeto muito lindo também, porque são 60 adolescentes que estão naquela fase mais desafiadora. Nem me fala, menina, eu tô com adolescente em casa, eu sei como é desafiador ter o adolescente. Eu tenho 4 filhos. 4. Eu tenho uma casada e tenho o Matheus com 21 anos, mas o Gustavo... E jovem, né, Ilane? Gustavo, que é o especial, que está na fase da adolescência, está me desafiando. Mas eu vou vencer, em nome de Jesus. Mas vence. Eu tenho mudado as estratégias, está dando certo. Só que os desafios desses adolescentes são um pouquinho mais difíceis, desafiadores, né? vamos dizer assim. Então, uma parceria... São estruturas familiares, no caso, né? Que a gente sabe famílias desestruturadas. Né? Foi um namoro de 2017 inteirinho, junto com a Câmara de Vereadores, junto com a OAB. E foi um ano trabalhando, estudando e conseguimos instalar aqui o Luz do Amanhã, a Polícia Militar, o Freitas, o Cláudio, o Tenente Cláudio, o Jorge Almeida, o Coronel Jorge Almeida. Eu chamo ele de Coronel porque a gente quer que ele se torne, vamos jogar no universo, né? O Jorge Almeida. A vida dele é benção, amém, né? Todos eles se doaram muito para esse projeto. E eu falo para você, são... de 60 adolescentes, 50 são famílias reestruturadas. Amém. Porque envolve todos. Teve um caso
que teve um adolescente que a avó dele me procurou e falou: Primeira dama, por favor, coloca ele para mim. Aí eu vi o desespero dela, eu liguei pro Jorge Amel, falei, Jorge, tem como, coronel, tem como você incluir mais Colocar um um? aluno. Ele, sim, vamos, porque às vezes no caminho alguns desistem, né? Ele colocou esse menino já estava fazendo algo que estava dando desgosto para a família. E nesse momento ele começou, ele é transformado, esse menino. Ele, depois que ele se formou, ele continuou sendo, porque é monitores das outras turmas, e ele está até hoje Esse ajudando. projeto é como se fosse tipo uma escola militar, É, uma coisa que vai é, ensinar os jovens a seguir um seguir trilho. um trilho. Aham. Outro projeto bacana também que me deixou muito feliz, quando eu assumi, eu fui procurada pela comissão da OAB, Comissão da Mulher da OAB, pedindo para a gente fazer algo referente às As mulheres, mulheres, que nós né? não tínhamos nenhum trabalho voltado às mulheres vítimas de violência aqui em Sorriso. Nós tínhamos uma delegacia bem feia, vamos falar assim, Eu era lembro. muito, nossa, Precária, né? É, muito precária, longe da insalubre, cidade, né? Os né? próprios servidores da Polícia Civil que Uhum. trabalhavam lá, era muito Eu degradante para lembro disso. eles, né? Desrespeitoso. E eu falei para elas assim, olha, eu tô chegando, porque quando você assume, vem Uma demanda muito muita grande, demanda né? de tudo para Aham, eu você, né? imagino. Principalmente quando você é esposa do prefeito, Sim. né? Que todo mundo acha, fala assim, ó, ela vai resolver É tudo. que ela vai conseguir fazer tudo que a gente quer. Porque ela Tentamos, tem... né? Tentamos. E então, eu falei, eu vou estudar. E daí eu sentei com a Ari, eu falei, Ari, e agora? Elas me trouxeram os índices, há uma grande demanda de mulheres vítimas de violência, e eu tinha conversado com uma promotora que ela tinha feito também um estudo e ela sabia onde era os casos mais altos mais de violência graves, né? doméstica, mas era cultural. O estudo dela mostrou que era cultural, porque tem regiões do país que a mulher é submissa. Outra região, a mulher e o homem, eles se batem mesmo. Um deu um tapa, outro também revida e tá tudo bem. Infelizmente, isso é uma realidade, tá? Sim, Tá? sim. Eu, como mulher, me sinto envergonhada de falar isso, mas é real. Porque se tornou uma coisa normal. E o que vai acontecer com essa criança que, se tem um adolescente, uma criança na família? Vai reproduzir no futuro a Sim. violência. E você sabe que você falando isso aqui agora, né, do cultural, que mulheres que. Eu me lembrei desse estudo que eu tenho feito, que chama Mulheres do Secreto, né? Olha aí. Que as mulheres elas estão voltando para dentro da casa, entendendo qual é o papel que ela tem que exercer. Não que a gente tem que ser submissa e Submissa. aceitar tudo assim, Não, não é não. isso. Mas a gente tem que ser aquela que auxilia os filhos, o marido, aquela que tem voz, que o marido senta para É, conversar. E o que que significa mulher do secreto? Aquela que vai buscar, que vai orar, que vai ter sabedoria para resolver os problemas, né? concordo com você. E então, você tá falando sobre isso, né, dessa questão, e a gente fala assim, como que a mulher hoje precisa ter esse entendimento, né? Sim, e daí Que ela que ela precisa precisa. ponderar um Se ela quiser pouco. ficar, eu nas minhas falas eu sempre falei isso. Uhum. Nós temos que encorajar as mulheres a elas não serem mais vítimas de E violência. outra coisa que eu te falo, a palavra de Deus, ela nos diz assim, que Deus não quer para você um relacionamento tóxico Uhum. e violento. Deus não quer Não, isso para mulher nenhuma. E Deus não vai falar para você que você é obrigada a ficar porque você tem os seus filhos. Deus não não, quer isso para não. ninguém. Deus não quer esse tipo de coisa. Deus é amor. Deus quer que a gente seja amada, respeitada. E outra coisa que me trouxe à minha memória também, a Bíblia nos diz assim, que Deus nos criou com uma identidade própria. Ele nos amou. Então, como que você vai amar o outro se você não se Não se ama? ama. Então, Quando a você, mulher tem que se respeitar quando você primeiro, pega se um amar. avião, o que que as aeromoças explicam? Em caso de turbulência, alguma coisa Você tem que assim, respirar primeiro, para você depois tem que ajudar colocar isso. o Aham. respirador em você Até primeiro, aí lembrei disso você esses vai dias, ajudar ajudar o o outro. outro.
É É assim. sobre isso, a Aham. mulher tem que entender isso, né, que Exato. se o relacionamento não tá dando certo, se não deu certo, separa, Conversa, conversa, separa, separa, procura né. ajuda se tá difícil Se quer separar. continuar no casamento, que às vezes você acha que tem ali uma solução, amém, vamos buscar Uhum. ajuda com psicólogo, Tenta, né? Eu acho né, que a tentativa tenta, é né. importante, você não Ainda mais quando desistir na você tem primeira. filhos, né. Você: "Ai, não, eu não quero mais isso, não sei o quê". Você não tentou conversar com a pessoa, você não procurou uma ajuda espiritual, você não procurou uma ajuda profissional e só desistiu. Tenta. E todos os relacionamentos têm Tem problema, problemas, todos, todos. né. Eu brinco que eu e o Lourão, nós não discutimos? Discutimos sim, e eu sou pequenininha e sou brava. Eu falo para você também por experiência própria. Eu Aham. exatamente numa época dessa, do ano passado, em maio do ano passado, eu também passei por essa questão do divórcio. Mas aí o que que o Senhor me trouxe naquela época? Me trouxe uma terapia. Eu passei por um processo de ajuda. Olha Eu aí. me encontrei como mulher, me encontrei com o meu propósito. Deus me mostrou que eu tinha que me amar primeiro, para depois amar meu marido e meus filhos. E eu sentei com ele, conversamos e ajustamos, Você tentou. entende? E aí a gente viu que não era só ele que estava errado, eu também tinha meus erros. Então nós tentamos, então igual você está falando realmente. Se você acha que vale a pena continuar no Uhum. casamento, conversa, Se né, existe busca ajuda, se sentimento, existe né. amor, o É carinho. Agora eu também não concordo, né, se a mulher ficar num relacionamento que tóxico, tóxico, né, né. que tem muitos homens que às vezes são narcisistas, que Nossa, querem é só para eles, agressivos, né. agressivos, né, e você vê É. que não vai mudar, então tem mesmo que sair do relacionamento, até pela questão dos filhos, É porque ele vai reproduzir o que ele vivencia naquele naquele momento, momento. naqueles momentos de agressão, porque não é só agressão física, palavras machucam. Sim, eu acho que as palavras eu acho não, eu falo pra você com certeza, a palavra ela dói Dói. muito mais do que um tapa, porque a Por exe palavra ela acaba com você, Acaba, porque você ela fica te deixa pra pensando: "Eu sou baixo, mesmo", "Será que eu né. sou isso mesmo? É, Será que é isso mesmo que a porque vai pessoa tá". repetindo tantas vezes que ela é É, incompetente ou: aham, "Ó, você é gorda, você é gorda". O filho, quando ele estiver na fase adulta namorando, ele ouviu tanto isso, o pai falando isso pra mãe, que que ele ele vai vai replicar, reproduzir, vai porque ele aprendeu assim, ele não vai achar que aquilo é uma ofensa, é né. verdade. Se ele não tiver outra estrutura, ele vai achar que é normal. E daí, Ilane, voltando, o doutor, Chama nós vocês pra conversarem sobre essa e daí eu conversei com o Ari, daí nós fomos, eu fui para Cuiabá, falei com a doutora Maria Erotides, que era a desembargadora, me atendeu muito bem. Ela já ligou para o doutor Anderson Candioto aqui, marcamos uma audiência pública e ali começou o processo. E daí, o Ari, assim, ele é meu marido, mas eu tenho que falar a verdade, ele foi, assim, um prefeito que sempre ouviu todos os secretários. E ele procurou entender e entendeu todas as secretarias. A assistência social, eu falo para você muito claramente, assim, sem medo. uhum. Ele é um prefeito, a maioria não entende o que é assistência social, acho que realmente é só entregar a Entregar a cesta cesta. Não, básica. não é. É. E o Ari se aprofundou na assistência e ele viu que tudo isso é demanda da assistência social. Então, nós investimos chamou o secretário de segurança, através do fundo de segurança, nós investimos uma sala na Polícia Civil, com equipamentos, fizemos uma sala, colocamos servidor da assistência social para atender as mulheres vítimas de violência. A doutora Ana Emília do TJ, que está no Ser Mulher, coordenando, ela veio para Sorriso 2 vezes capacitar toda a rede, a UAB, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a É uma assistência rede que veio social, trabalhar a junto. educação, o esporte, a segurança, todo mundo. Por quê? Quando chegava uma mulher vítima de violência, a pessoa que estava lá atendendo falava assim: o que você fez para apanhar? É, sabe que, Né? né, as Aí pessoas falavam isso Aí mesmo, nós né, um tempo fomos atrás. mas o que nós fizemos ali, trabalho? Conscientizar as pessoas que, né, a mulher não precisa fazer nada para apanhar, não o apanhar não tem que ser razão de alguma coisa. Ela É tem que ser atendida, ela porque tem que ser quando a gente é atendida. criança, né, É,
às vezes acontece de falar isso, né? Você apanhou do seu pai por Por quê? quê? O que Né? você E isso, eu acho que fez? ficou enrustido na cabeça da população. É. Mas a mulher não tem que você falar para ela Por que você por que apanhou? você Ou apanhou? assim, ó, houve um estupro, também com Ah, o essa que você roupa, fez? não, também com essa roupa aí você chamou É atenção. o pré-julgamento, É, né? Que as pessoas mas o fazem que faltava? Não era culpa das desses pessoas, né? profissionais que estavam É lá a falta trabalhando. de Falta de entendimento. entendimento e Uhum. capacitação. Aí trouxemos capacitação para todos e começamos o trabalho. Melhorou o atendimento. Fizemos, no CREAS foi colocado mais equipes, uma equipe para atender mulheres vítimas de violência. A delegacia nova tem uma sala só para atendimento às mulheres. E daí como? Eu penso assim, as mulheres hoje elas conseguem pegar o telefone, ligar, conseguem conversar com uma amiga, contar o que está acontecendo. Criança e adolescente não tem Eles essa. não contam, Eles né? não contam por medo, porque Uhum. eles não têm discernimento de entender que eles Sim. podem pedir socorro. E o idoso também. Então, já ampliamos isso para uma rede unificada que atende crianças, adolescentes, mulheres vítimas de violência e idosos. Então, nós fizemos isso. Nós fizemos uma gestão assim muito que agora é só continuar com esses atendimentos, com essa e ampliar, porque já pensou se a gestão chega agora e fala assim, eu não tenho nada para fazer, né? Nenhum atendimento, não tenho nenhum serviço para ofertar? Não. Quem entra agora, quem entrou, já tem como dar continuidade e fazer mais. É só ampliar o que tem, fazer mais, contratar mais pessoas, fazer mais projetos e buscar isso. Por isso que tem gestões que vão passando uma para outra, que é para não falar assim, eu vou acabar com o que tinha para fazer do meu jeito. Uhum. Pega o que tem, E vai continuar, melhora, melhora, né? amplia, né? Então, esses atendimentos a essa rede, que é mulheres, crianças, adolescentes e idosos, foi também muito importante para mim. A horta comunitária, né, também que Então, bem na verdade, não nós tem como dizer para você dizer assim que foi só um projeto, foram vários, né? vários, vários, Foram vários. vários. O Sorrimob mesmo, eu falei, devia ter patenteado, né? Porque já ganhou 2 prêmios. O Sorrimob eu que criei. Num momento assim que, por exemplo, eu tinha servidores, motoristas só nas unidades. Aí estava dando conflito de agenda. Eu falei, e se a gente trazer tudo e colocar numa sala só e fazer um Uber? Todo Ah, mundo você que criou fui essa. eu. Eu vi esses dias, eu estava É, trabalhando, trabalho na Secretaria de Educação, estou aham, lá em desvio de função e vi mesmo que tem fui essa. eu que Que as criei. pessoas, os funcionários precisam sair, chamam o Uber. Fui eu que criei. E daí nós ganhamos um prêmio ano passado, em maio do ano passado, em São Paulo, a nível da América Latina, mais de 1.200 inscritos, Parabéns pelo projeto, porque é nós uma coisa ganhamos. que ajuda muito, Olha, né? tempo, Carro, né? carro, por O exemplo, gasto, o motorista ele tinha que ficar o dia inteiro parado numa unidade. Hoje não, hoje ele pode percorrer pode vários. percorrer. E agora, nesse ano também ganhou um prêmio. Eu inscrevi eu e o controlador, o Laércio, que, Uhum, né, sempre trabalhou muito em parceria. Todo mundo tem medo do controlador do município, mas ele está lá para nos defender, para sim. dizer assim, ó, esse aqui tá errado, faz dessa maneira que tá E é o certo. trabalho dele, É né? o trabalho É o dele. E trabalho eu tenho dele. muito. Eu e o Ari tivemos muito respeito ao Laércio. Por exemplo, esse projeto do Sorrimob, ele me deu total apoio, né? E eu falei, Laércio, eu tenho um prêmio em Curitiba, inscreve para nós. Ele inscreveu e foi premiado agora. Eu acho que foi em fevereiro que foi premiado novamente Esse esse projeto. Sorrimob. Aham. E daí os projetos, assim. Dentro das unidades, das ações comunitárias, que a gente levava bastante o promotor, juiz, médicos para falar com as famílias, e assim vai, sabe? Muitos projetos a nível de município e também a nível de estado, que daí você Então, acaba compartilhando com os com outros outras pessoas, municípios, né? né? Então, assim, fantástico, né? Tudo que você me falou. Então, foi uma jornada realmente que Por isso Deus que eu sou trouxe apaixonada, para né? Você sua viu? vida, para você mudar mesmo. Grandes conquistas, né, Juscelia, que Muitas. você teve, né, na frente ali da assistência social. Muitas. Mas eu tive uma equipe muito boa também ali, a equipe técnica, né, das unidades que traziam a demanda, eu deixava aberto, olha, alguma situação me traga, vamos conversar, eu deixei sempre a minha secretaria sempre muito aberta.
Parabéns pelo seu E trabalho. o Ari, né, me deu o maior apoio, o É, meu porque ele prefeito. como prefeito, né? Ele podia cortar, né? É, E não, por isso que eu te falei, ele entendia de todas as secretarias, do Obras, da Educação, da Saúde, na época da pandemia mesmo, ele e o Gerson, né, o nossa, saudoso Gerson, né, saudades. iam de madrugada para ele fazia reunião no gabinete com os médicos, o Gerson ia para dentro da UPA. Então, ele deu autonomia para os secretários trabalharem. Quando o prefeito confia, dá autonomia, é claro que ele pede resultado, né? E quando o secretário está dando resultado e ele está junto, está atuando e está ajudando, a gestão vira um sucesso, como foi. Essa sua fala é primordial, porque até a gente vou fazer uma live agora essa semana falando sobre a liderança curada, que é sobre isso. O líder, ele não retém só para ele, ele Compartilha. compartilha o conhecimento e ele Uhum. distribui as funções. E não fica pesado nem para ele e nem para sua equipe. E isso é importante, né? Para que ali o momento, o ambiente que está o trabalho flua. Isso é Sim, muito importante. sim, E eu me lembro mesmo que quando vocês tiravam as fotos e colocavam nas redes sociais, que ele fazia a reunião com os secretários, que sempre. conversava. Uhum. Naquela época eu estava na gestão, eu me lembro dessa, desse movimento todo. E tô assim, tem coisa que você me falou que eu não sabia do seu trabalho, foi muito bom ter você explanado como é importante a assistência social, né? Sim. As pessoas entenderem O que é? e tirar essa coisa da mente que não é cesta básica e passagem, mas é um trabalho social. Sim. E É muito ajudar famílias. ajudar. Então você vê que Deus, ele sempre coloca as pessoas no lugar certo. Sim. O seu propósito foi esse, enquanto você esteve à frente. Mudar a gestão da assistência social e trazer melhorias para as pessoas. Isso é fantástico. Deus te usou muito, sabia? Ai, amém. Eu pedia Deus te usou muita. muito. Eu muitas vezes eu falava, Deus, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Porque às vezes balançava. Será que vinha umas cacetadas, assim, a próxima, né? Sempre tem, né? E daí eu falava, mas será que é isso mesmo? Aí, como eu te falei antes de nós iniciarmos a entrevista, eu sempre falei, Deus, me Os mostra detalhes. tudo, Uhum. porque os sinais eu não sou De muito de ver. entender. E Deus sempre me mostrou, sabe? Em alguma família que chegava, que eu nunca vi na vida, chegava lá para conversar comigo e falava assim: ó, obrigada, você fez isso e isso me ajudou. Eu falei: então é isso mesmo. O centro de convivência da pessoa idosa, que era. Nós fizemos uma nova obra lá. Me lembro também dessa obra que vocês fizeram. E foi Mudou lá a estrutura, Mudou né? Uhum. tudo, foi desafiador, porque nós colocarmos serviço de convivência dentro do lá, porque lá era só lazer. E o que que é o serviço de convivência? É você trabalhar as famílias. Muitos idosos têm seus direitos violados, Sim. né? E quando você coloca as equipes para trabalhar as famílias, você começa a entender que é necessário mesmo trabalhar. Então, primeiro ano foi desafiador, os idosos não queriam conversar, não queriam, que eles queriam ir lá para Só ir para para se divertir. piscina, para academia, né? A dancinha na sexta-feira e eu fui O baile dos insistente. idosos. O baile, eu fui insistente, sabe, Lani? Eu falei, gente, não vamos desistir, não vamos. Aí no final do ano parou, aí voltamos com ele e voltou assim com uma adesão bastante grande dos idosos, que eles começaram a entender que era necessário, era como fosse uma terapia para eles, né? O nosso novo CRAS, que nós construímos o CRAS Vitória Régia, que atendendo a mais, mas imagine, em torno de 120 mil pessoas, nós tínhamos 3 CRAS, e colocamos mais um para atender a Aumentou, população. né? É importante. Eu vejo Muito. assim, que Deus tinha um propósito para você. E você cumpriu o seu propósito com excelência, Amém. né? E eu creio que Deus tem outros propósitos para você também agora, daqui para frente. Amém. E eu gostaria que você contasse para mim, para a audiência que está nos ouvindo, como que você estava agora, a Juscelia de hoje, depois de ter saído da gestão pública, o que que você está fazendo? Eu sei que você falou que está com um novo empreendimento, né?
Nos conta o que que você está fazendo agora, qual que é a sua nova jornada, quais são os seus novos caminhos que você está percorrendo com Muito, né. Eu vou te contar algo que aconteceu comigo no início da gestão, para você entender que, n n se eu aceito as provocações, eu era outra pessoa, mas eu procurei me lapidar, sim. aprender com as cacetadas que a gente leva, porque Uhum. quem tá no serviço público Tem muitas, vai né. levar Sim. elogios, Quem você tá tá na na frente sempre vitrine, tem, é. né. Alguns vão passar e falar assim: "Olha, tá lindo, gostei. Não, eu não gostei, isso aqui tá Podia ter feio, feito né, melhor, podia sempre feito, é, né". tem Mas sempre você tá na isso. vitrine para isso É, mesmo, é é. como eu te falei antes, se eu aceitei o propósito, eu tenho que dar o meu melhor e pronto, Uhum. né. Logo que eu assumimos a gestão, eu fui muito criticada pelo meu jeito de me vestir, porque eu era muito simples, eu sou simples. Mas eu te acho tão chique. Mas você vê, eu uso calça, eu uso vestido, Não, eu mas uso eu acho você uma mulher tão chique. ai, obrigada. Sim, não Mas não eu é porque eu tô na sua frente, eu sempre achei você muito chique, muito fina. As pessoas falavam isso? foi o Roberto Santos, brincadeira. Assim, me julgavam, "Ai, não adianta ela ser querida, simpática e não saber se vestir, usa só calça jeans, usa É porque as pessoas blusinha". são é igual nós falamos no meu primeiro programa. Hã. As pessoas acham que o tal do terninho e salto Luiz XV é o que faz a mulher Não, é a ser chique. essência, Não é, é o é a que você essência. carrega dentro de você, É. né. É isso aí. E eu falei assim: "Tá, mas 99% do mundo usa jeans. Sim, Tá, e aí?". E daí eu entrei numa gestão, estou primeira dama, aí eu vou me vestir diferente por causa disso? Não, porque eu gosto de abraçar. Eu chegar aqui, eu gosto de abraço, eu gosto de gargalhar, eu e gosto você fazia muitas visitas, de né. visitas, Eu e lembro que como você se eu fazia gosto de muitas abraçar, visitas. e eu vou para uma casa de uma pessoa, mais simples, né, com pouca condição financeira. Você acha que ela ia chegar perto de mim? Claro que não. Não. E esse rótulo cai, a máscara cai, eu não ia sustentar isso. E eu não sei sustentar coisas que não é verdadeiro, entende? Uhum. Então eu falei: "Não, eu vou me Você tem a sua manter. essência. Eu tenho a minha essência, eu vou me manter Claro, assim". tá Então eu certa. fui muito julgada o primeiro ano foi muito julgamento, mas eu me mantive firme. E daí eu chego aqui, 8 anos depois, fui presidente do colegiado estadual de assistência social por 4 anos, né. Fui membro do conselho estadual de assistência, fui membro da CIT, que é o conselho a nível nacional, onde discute diretamente com o governo federal. Sou convidada para estar em outros municípios, né, e daí Pra esse trazer o que você aprendeu, que eu acho que você tá com exatamente, uma carga muito grande, assim, que, muito. nossa, dá para É, você levar para muitas pessoas, muitos muitas municípios o que muitos você municípios vieram nos visitar, né, vendo o nosso trabalho aqui. Então hoje eu sou uma mulher muito mais madura, estou, né, eu tive algumas decepções aí há pouco tempo, é né, normal, né. é normal, É. né, normal, mas eu digo assim, joguei para o universo, né, pronto. É, Deus dá a devida resposta no Dá, tempo é. certo. E eu aprendi, o Ari me ajudou muito, sabe, o Ari falava assim: "Juscelia, calma", ele pegava assim, "Calma, Juscelia, tudo vai passar, não desabafe agora, não fala, calma, calma". É, E então isso me digo para ensinou você que você realmente é uma mulher sábia, é a mulher de provérbios, é aquela que concentra aquilo que vai falar, pensa antes de dar resposta. E isso aí é só Deus que vai lapidando a gente conforme vai vai. passando, que você vai Aham. aprendendo. Parabéns, porque é difícil mesmo quando você É está na difícil. gestão, você respirar fundo e falar: "Não, não vou dar resposta agora, né, vou É. pensar primeiro", é É difícil. difícil. E daí eu iniciei na gestão, que o Alei me convidou para Para o Alei e a ficar, Mara me né. convidaram para continuar, e eu disse assim: "Olha, eu tenho outros projetos, eu Uhum. quero posso ficar um período, né, não sei o tempo, mas Você já tinha em eh, mente outros eu projetos. queria, estudar mais, eu sou formada há muitos anos em direito, eu quero tirar minha OAB. Uhum. Ah, vou exercer? Não sei, amanhã a Deus Deus se pertence, pertence, né". é, Deus sabe todas as coisas. Exato, e a minha intenção também, eu sempre fui convidada para ir para outros municípios, e daí, graças a Deus, ontem a minha empresa
consegui abrir a minha empresa, porque tem um processo muito burocrático para você abrir empresa, para eu dar assessoria. Sim. Então, hoje eu já estou apta a dar assessorias às prefeituras. Isso não quer dizer que todo dia tem municípios me mandando mensagem: Ju, como que eu faço isso? Eu tive uma situação aqui com o judiciário, como que eu devo proceder? Todos os dias. Esse projeto, como que eu faço? Todo dia eu dou resposta para municípios, né? E eu só Então, não você está dando podia. assistência para os outros municípios Sim, agora, trabalhando com assistência. isso, agora eu posso dar assessoria, porque a minha empresa, ontem o escritório me mandou, me ligou, falou assim: ó, Ju, agora está, Aprovado. conseguimos aprovar a sua empresa, assessorias, então agora você já está apta a conseguir trabalhar como assessora também. Posso assessorar prefeituras ou outros Então, você setores, agora está uma segmentos. empresária mesmo, virou uma Estou. empresária mesmo, que E bom. também entramos aí em parceria, já vou aproveitar o teu canal, fazer uma Sim. propaganda. Uhum. Entramos em uma sociedade de uma clínica que faz exames laborais, o admissional, demissional, os periódicos, que é a Aptus Clean. Então, quem precisar fazer um exame admissional, demissional, são aqueles periódicos que tem Sim. alguns que são insalubres, precisa de 3 meses, 6 meses precisa. Então, vai lá na Aptus e fique apto a estar trabalhando. E estamos aí, eu e o Ari, estou tendo tempo também agora para curtir o meu família, o bebê, marido, né, meu filhote. Consigo sentar, assistir um futebol com meu filho. Eu sou Flamengo, meu filho é santista. É uma briga, então. E o marido é o quê? É Flamengo. É Flamengo também. Tu acredita? É Flamengo. E daí eu assisto o jogo com meu filho, fazemos churrasquinho em casa, tá? Tem um tempinho Assim, para vocês, eu tô né? curtindo bastante. Eu tô Que curtindo bom. o momento agora, porque ano que vem aí vocês já sabem que o Ari é um pré-candidato a deputado estadual e nós vamos estar na rua aí novamente, né? Pedindo apoio da população. Amém. Vai dar tudo certo em nome de Amém, Jesus. amém. O que você gostaria nessa tarde de deixar para as mulheres, para todo mundo que está nos ouvindo? O que você gostaria, uma mensagem que você gostaria de deixar para as mulheres? Nós falamos tanto, né, sobre a mulher, sobre o cuidado, sobre tudo que você viveu, sobre a sua liderança, o que você passou, que você teve a sua jornada. Então, o que você gostaria de deixar para elas hoje? Nós não somos vítimas de nenhum processo, né? Vamos olhar o passado. Nós não tínhamos nada. Nós, há muito tempo atrás, aí, não muito longe, né? Nós não podíamos votar. Isso é verdade, né? Grande conquista que as não mulheres podia tiveram, dirigir, né? Não A podia gente não nada. tinha voz, Não tinha voz, não podia falar. nada, né? Sentava à mesa com o marido, se tivesse. Isso a gente vê nos filmes antigos, né? Eu gosto de assistir muito filmes de época. Estou assistindo, inclusive, uma série da Rainha Elizabeth. Já assisti o Downton Abbey e eu recomendo porque contam histórias do que era a realidade mesmo, né? Da vivência antiga. E nós evoluímos muito, muito, muito. E nós temos muito que evoluir. Só que só nós vamos evoluir, Ilane, se nós olharmos para frente. Olhar o passado do que era e projetar o futuro. Isso, verdade. Não se vitimize, porque nós mulheres não somos vítimas. Hoje estamos no século XXI, nós podemos muito mais, nós somos fortes. Se você é uma mulher que não se sinta pressionada, que você tem que trabalhar para você ser alguém, você tem que trabalhar fora, você tem que ser uma empresária, você tem que. Não! Se você quer ficar em casa, Que fique em casa. fazendo comidinha, recebendo as amigas, fica em casa. Você não ceda à pressão da sociedade. Não queira ser Mulher Maravilha. Não dá. A Mulher Maravilha também tem sentimentos, ela cansa. Porque a mulher, quando ela quer ser muita coisa, ela se sobrecarrega e quem está ao redor sofre também, né? Então, seja você, creia sempre em Deus, valorize a sua família. O seu melhor amigo é Deus. Verdade. Eu falo isso direto para meus filhos. Meu melhor amigo. Meu amigo, mãe, não. É Deus. Seu melhor amigo é Deus. Tá? É Ele que vai te socorrer em todos os momentos. E é a família que vai estar com você quando você não tiver ninguém do seu lado, né? Então, curta a sua família, cuide de você primeiro, se ame, se valorize.
Levanta de manhã, toma um banho, passa um hidratante no rosto, passa um rímel, um batonzinho e pronto. Fique bonita para você, não para o outro, E é isso né? aí. Então eu falo isso para as mulheres, seja você, não ceda à pressão. Tem que trabalhar fora? Tá bom, então trabalhe fora. Eu quero ficar em casa. Tá bom, fica em casa. E não é porque tá trabalhando fora também que não vai poder ser isso que você está falando, né? Tem que ter aquela rotina, aquele Sim, tem que cuidado. ter o É. cuidado. E muitas vezes Deus chama a mulher para ir trabalhar fora porque a mulher tem um propósito lá. E muitas vezes o Senhor bota a mulher dentro de casa, porque o Deus quer que ela fique ali naquele momento. E é o que você Sim, está falando mesmo. Não ceda à pressão, porque isso ou porque aquilo, mas faça aquilo que você acha que você tem que fazer. e faça igual a lua. Isso eu falo há muitos anos, viu, Ilane? Enquanto os cães latem aqui, a lua está lá em cima brilhando, linda e maravilhosa. É verdade. Seja uma lua brilhosa, Mas linda. olha, gostei da nossa conversa de hoje. Aprendi muito aqui, ouvindo todo esse que você me contou da sua jornada, do seu trabalho. Gente, fantástico. Cada vez mais te Obrigada. admiro. Obrigada, Ilane. Desejo que Deus te abençoe grandemente nessa nova jornada que você vai ter, nos planos futuros que vocês estão buscando, que seja realmente aquilo que o Senhor quer para a vida de vocês. Eu continue sendo essa mulher abençoada e que abençoa outras pessoas. Muito obrigada pela sua presença, fiquei muito feliz e que Deus te abençoe grandemente. Amém. Obrigada a você pelo convite. Estou me sentindo muito honrada de estar aqui. Pode me chamar quando quiser. Estou à Amém. disposição para Aham. outras situações que você propor. Vamos estar juntas. E eu desejo assim que Deus realmente, que as pessoas não tenham vergonha de falar sobre Deus. Ele é Ele é o nosso nosso centro. mestre, é o nosso É, nosso centro. centro. E tenha ele sempre no meio de vocês. Por qualquer dificuldade que existir, coloca ele em primeiro lugar, dobre os joelhos e peça, que ele vai te escutar. Então, a todas as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, creia em Deus e tenha a sua família como seu alicerce. Aí, a família é tudo, né? Tudo, Tudo. tudo. Uhum. Muito obrigada, Juscelia, Obrigada. por essa tarde maravilhosa e que Deus realmente abençoe sua vida. Tá Amém. A sua bom? também. Obrigada. Nós agradecemos a Juscelia por estar presente aqui conosco, por ter nos trazido palavras abençoadas para nós, momentos assim fantásticos de tudo que ela viveu e é isso, que Deus abençoe vocês que estão nos ouvindo, que vocês que estão nos ouvindo hoje possa realmente, através dessa conversa, entender a importância da mulher que é líder e a mulher que tem sempre Deus no coração. Abraços.